Era para ser só mais um dia comum. Lashanta estava deitada em sua cama como já fazia anos. Mas, naquele dia, algo completamente inesperado aconteceu. Um carro, desgovernado, invadiu o apartamento onde ela morava. Atravessou a parede, foi parar dentro do quarto. Por pouco, muito pouco, Lashanta não perdeu a vida ali mesmo. Foi um milagre, mas também um alerta. Esse acidente brutal, que quase matou ela dentro de casa, foi só mais um capítulo de uma trajetória marcada por dor, compulsões, abandono e tentativas frustradas de mudar. Hoje, você vai conhecer a história completa de Lashanta White, uma das pacientes mais difíceis e mais impactantes da 7ª temporada de Quilos Mortais. Será que ela foi mesmo o pior caso da temporada? Ou será que ela só nunca teve uma chance de verdade? Fica comigo até o fim, porque essa história é daquelas que mexem com a gente. Se você curte vídeos assim e quer ver mais, deixe "eu quero" aqui embaixo. Também aproveita para deixar seu gostei e se inscrever no canal. Isso nos ajuda e muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E olha só, se você curte o conteúdo aqui do canal, use o cupom DOPRADO na Growth. Além de garantir seu desconto nos melhores suplementos do mercado, você ainda ajuda a gente a continuar trazendo mais vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Sabe quando a vida te prende de um jeito que você não consegue nem sair da cama? Foi assim que Lashanta White passou anos vivendo deitada, cercada por paredes, travesseiros e bandejas de comida. Com 39 anos e quase 300 quilos, ela chegou a um ponto quase sem volta. Sabia que, se não mudasse logo, não teria mais tempo. Só que por trás daquela mulher acamada, existia alguém cheio de história, dor e uma vontade imensa de viver de verdade. O problema é que a comida, que devia ser só alimento, virou uma válvula de escape, prazer, compensação e também até castigo. Odeio a vida que eu tenho. O meu peso saiu tanto de controle que tirou quase tudo de mim. Essa frase saiu com dificuldade, mas dizia tudo. Era um grito abafado depois de tanto tempo tentando parecer forte. A rotina era sempre a mesma: comer, dormir, esperar. O namorado, JT, era quem trazia tudo o que ela queria, inclusive a comida que a mantinha presa. Ele mesmo até dizia: quando a Lashanta quer comer, ninguém fala não, tá ligado? Se eu demorar pra ajudar a cozinhar, ela fica uma fera. E ficava mesmo, porque naquele mundo pequeno, comer era seu único alívio. Quando como, fico no céu, ninguém pode me incomodar. Eu como comida suficiente para 3 pessoas, mais o pão. Bem, o peso dela não era só físico. Além de emocional, também era a soma de tudo que carregava desde a infância. Lá atrás, quando tinha apenas 8 anos, tudo começou a desandar. O pai traiu a mãe. A casa, que antes era cheia de risadas, virou palco de brigas e silêncio. E foi ali que Lashanta começou a se sentir invisível. Sem apoio, sem direção, ela encontrou consolo no que estava ao alcance: a comida. Aos 13 anos, já pesando mais de 90 quilos, engravidou. O pai da criança negou o bebê e desapareceu. Ela virou mãe cedo e depois acabou sendo mãe de novo. E de novo. Tudo isso antes dos 22 anos. Entre filhos, relações abusivas e até ameaças com faca, a vida virou uma sequência de sobrevivência. E a comida? Bem, era a única coisa que ela sentia controlar, mesmo que tivesse fora de controle. Foi aí que ela decidiu tentar algo diferente. Procurou o Dr. Now e disse que precisava de uma chance, e que, se conseguisse chegar até lá, tudo mudaria. Mas levantar da cama não era simples. A paciente precisou de bombeiros para sair de casa. Foi carregada numa van adaptada, com quase toda a família assistindo tudo em silêncio. Mais um pouco. Vamos lá, cuidado, pessoal. Cuidado. Como assim? Vamos aqui. Eu tô bem. Vamos empurrar a massa lá pra dentro. Prontos? Vamos lá. Vai. 3. A viagem até Houston duraria várias horas, mas para ela era como cruzar um deserto. Doía o corpo, doía a alma. E mesmo assim, na primeira parada, ela pediu fast food. Disse que isso era sua recompensa por ter tentado. Enfim, quando Lashanta finalmente chegou ao hospital em Houston, dava para ver que ela estava exausta, com dores e cheia de incertezas. E aí entra o Dr. Now. Quem já assistiu o programa sabe que ele não alisa, não fica enrolando e vai direto ao ponto. Então está me dizendo que sabe que a comida vai te matar logo, mas mesmo ciente disso, se recusa a mudar de comportamento. Eu quero, é por isso que eu quero mudar. Bom, você diz isso, mas o que estou perguntando é se não se importou de fazer isso antes, porque acha que vai ser diferente dessa vez. Lashanta respondeu com um pouco de força que ainda tinha. Esta é a minha segunda chance. Acha que pode fazer isso? Posso, porque aqui é a minha última parada, é assim. Foram feitos os exames e, apesar do peso extremo, não havia risco de morte imediata. Isso queria dizer uma coisa: ainda havia tempo, e com o tempo vinha também a cobrança. O plano era claro.
Dieta de 1.200 calorias por dia, rica em proteínas, quase nada de carboidrato. Exercício 2 vezes por dia. Perder 20 quilos em um mês. Mas a verdade é que o brilho nos olhos ainda não estava lá. O corpo estava em Houston, mas a mente ainda não tinha saído daquela cama. Bem, quando voltou para casa, até parecia que ela estava motivada. Mas, no dia a dia, a realidade era outra. Enquanto preparava frango grelhado e vegetais para ela, também cozinhava frango frito e macarrão com queijo para os filhos. E a cada só um pedacinho, era como se ela empurrasse para longe tudo o que prometeu. Porque para quem usou a comida como anestesia durante toda a vida, cortar isso não é fácil. É como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. E então veio o baque. JT, o namorado, resolveu ir embora, sem aviso e sem conversa. Disse que se ela perdesse peso, ele não se sentiria mais atraído. O que para ela era questão de vida ou morte, para ele era só uma questão de ter o controle da paciente. Quando eu vejo a Lashanta perdendo peso, eu fico meio encanado. Eu sempre senti atração por mulheres grandes. Lashanta, como era de se esperar, ficou abalada. Ela parou com os exercícios, deixou de tomar banho e se afundou de novo na cama. O pior foi que ela tinha uma consulta marcada com o Dr. Now e simplesmente não foi. Disse que não tinha transporte, mas a verdade era o medo. Medo de encarar o médico e ter que admitir que falhou. Quando ele ligou, ela quase não conseguiu falar de tão nervosa. E depois de muita insistência, confessou que tinha saído da dieta. Por que não voltou para nos ver? Bom, eu devo confessar, Dr. Now, que eu ando trapaceando. A resposta do Dr. Now não podia ter sido outra. Você não tem mais tempo a perder, Lashanta. Tem 1,57 m e pesa mais de 300 quilos. Se quiser fazer isso, tem que fazer agora. Senão, paramos por aqui. Mesmo assim, ele deu mais uma chance. Disse que se ela se mudasse para Houston, poderia ter fisioterapia, acompanhamento e um novo começo. E surpreendendo a todos e até ela mesma, a paciente topou. Alugou uma casa simples com a ajuda dos filhos. Ligou para o hospital e disse que estava pronta. Dessa vez, não era só mais uma promessa, era uma tentativa real de se levantar. A ambulância chegou cedo naquela manhã. A paciente já estava pronta esperando deitada. Por incrível que pareça, ela estava saindo de casa por vontade própria depois de muito tempo e com um objetivo claro. Assim que chegou no hospital, Dr. Now se mostrou bem preocupado com a situação dela. Estou preocupado com a aparência da Lashanta agora. Pelo cheiro, ela não tomou banho. E se esse for o caso, ela provavelmente vai parar de se cuidar agora. Depois disso, ela foi direto para a pesagem, e o resultado foi um balde de água fria. Lashanta não só não havia perdido peso, como parecia ainda maior. O Dr. Now não disse muita coisa. Olhou para ela, respirou fundo, e só com aquele olhar já dava para entender. Ele estava decepcionado, não com raiva, mas com aquela decepção pesada, silenciosa que machuca mais do que um sermão. Naquele momento, algo parecia ter mudado, porque se até o médico que acreditava nela estava quase desistindo, talvez fosse a hora dela começar a acreditar por conta própria. Bem, a paciente foi mantida no hospital. Não como castigo, mas porque os médicos sabiam. Se ela voltasse para casa, tudo voltaria a se repetir. Ali, ela teria acompanhamento, fisioterapia, refeições controladas e, principalmente, limites. E como estava na cara, ela não gostou muito da ideia. Dizia que se sentia presa. Mas foi justamente naquele confinamento que ela começou a finalmente se libertar. Os primeiros dias foram bem difíceis. A dor no corpo era constante, o cansaço ainda pior. Mas a equipe estava lá, paciente, firme e pronta para ajudar. E Lashanta começou a reagir. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava fazendo algo por ela. E não foi só o corpo que começou a mudar, a mente também. Ela começou a fazer terapia e ali, naquele consultório, abriu o coração como nunca antes. Falou do abandono do pai, das traições, dos relacionamentos abusivos e da culpa que carregava por não ter sido a mãe que queria ser. Eu só quero atender a porta, cozinhar para os meus filhos e ir ao salão de beleza. A terapeuta ouviu com atenção. Depois disse algo simples, mas poderoso. Você não tem nada do que se envergonhar. Você é uma mulher resiliente, forte e carinhosa. E está recomeçando. Enfim, um mês depois, o Dr. Now voltou para ver como ela estava. Era dia de pesagem de novo e dessa vez ela estava nervosa, mas confiante. Sabia que tinha feito o possível. O número que apareceu na tela marcava quase 22 quilos. Não era exatamente a meta, mas era o suficiente. Dr. Now olhou para ela e pela primeira vez sorriu. Parece que finalmente descobriu o que fazer para perder peso e seguir a dieta. E fico feliz em ver que não está mais fazendo jogo. Ela mal pode acreditar, porque depois de tantas tentativas frustradas, dessa vez, ela conseguiu mostrar com atitude.
Estou muito orgulhosa de mim mesma. Não vejo a hora de dar essa notícia incrível para os meus filhos. Sei que eles vão ficar tão empolgados quanto eu porque eu consegui. E aí veio a aprovação para a cirurgia. Lashanta sabia que não dava para se acomodar e que mudar não era só uma questão de perder peso, era de reaprender a viver. A cirurgia foi aprovada. E com isso veio um novo capítulo na vida da paciente, um capítulo cheio de promessas, expectativas e, claro, muitos desafios pela frente. Ela sabia que a cirurgia não era o fim, era só uma ferramenta. O verdadeiro trabalho começava ali, seguir a dieta, fazer exercícios, manter o foco e, principalmente, não cair nos velhos hábitos. Por um tempo, ela até que conseguiu perder peso. Começou a se movimentar mais, voltou a sorrir com mais frequência e parecia mesmo determinada a fazer diferente. Mas a vida, como a gente sabe, nem sempre segue o roteiro que a gente quer. Aos poucos, os antigos hábitos foram voltando e a comida voltou a ocupar o lugar de consolo, trazendo frustração, medo e a vergonha. Bem, em seu episódio especial em Quilos Mortais, onde eles estão agora, a realidade bateu forte, e tudo porque ela tinha recuperado cerca de 37 quilos. E claro, isso foi um enorme baque. E como se não bastasse, aconteceu algo que poderia ter dado fim à sua vida. O pior é que não tinha nada a ver com o peso. Lashanta estava deitada em sua cama quando, do nada, um carro desgovernado invadiu o apartamento em que ela morava em Houston. O susto, como dá para imaginar, foi enorme. Podia ter sido uma das piores tragédias do programa. Mas, por sorte, ninguém se feriu gravemente. Eu estava assistindo TV ontem à noite e um carro bateu e invadiu a minha casa. Se eu tivesse colocado a minha cama para lá, teria sido atropelada, seria o fim. Enfim, Dr. Now tentou ajudar, tentou insistir. Mas, depois de tanto esforço sem retorno, decidiu encerrar o acompanhamento. Disse que não via mais comprometimento e que não podia continuar tentando sozinho. Lashanta, como sempre, prometeu mais uma vez que ia mudar, que dessa vez seria para valer. Mas quem assistiu percebeu, aquela promessa não tinha o mesmo peso de antes. Você não voltou para sua dieta, não tente me enganar. Sim, eu voltei sim, me escuta. Lashanta, pare de mentir, tá bom? Na última vez que conversamos, você me disse que estava andando e fazendo fisioterapia. Isso é uma mentira deslavada. Hoje, a ex-participante continua presente nas redes sociais. No Instagram, no TikTok, ela aparece maquiada, com cílios enormes, batons vibrantes e um sorriso largo. Aliás, cantar virou uma parte importante da vida dela. Ela passou a vender jingles personalizados, desejando feliz aniversário, bom dia, o que o cliente quiser. Porque, apesar de tudo, ela ama entreter. E, de algum jeito, ainda tenta espalhar um pouco de alegria por aí. Mas quem acompanha de perto percebe. O rosto dela ainda continua parecido com o que era no fim do programa. Ou seja, a perda de peso real não aconteceu. E ainda assim, ela não se esconde. Ela se mostra do jeito que é, com brilho nos olhos, maquiagem pesada e aquela mistura de força e fragilidade que acompanhou sua vida inteira. A verdade é que a luta de Lashanta nem de longe acabou. Talvez esteja só começando. Mas agora, ela acontece longe das câmeras e fora dos holofotes e em silêncio. E talvez essa seja a batalha mais difícil de todas, porque quando não tem mais produção, nem equipe médica, nem promessas na TV, só sobra uma coisa: ela com ela mesma. A pergunta que fica é, será que um dia ela vai conseguir encontrar esse equilíbrio? Será que ainda vai virar essa chave de vez? Pois é, a gente não sabe. Mas se tem uma coisa que a história dela mostrou, é que mesmo depois de cair muitas vezes, Lashanta continua tentando se levantar. E às vezes só isso já é um começo. Mas e aí? O que você achou da jornada de Lashanta no programa? E na sua opinião, a história dela é ou não é a pior da 7ª temporada? Comente aqui embaixo. Se você gostou e ficou até aqui, deixe um eu fiquei, que depois eu vou lá no seu comentário te agradecer, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.